Agora são 5h18 e a gente vai ter uma entrevista agora aqui no São Paulo Entre Nós de um assunto bastante importante e preocupante para esse ano de 2026. A expectativa é que o Brasil pode chegar a registrar esse ano 1.800.000 casos de dengue, sendo que mais da metade, 54%, são esperados no estado de São Paulo. O próximo ano pode ser o segundo maior em número de infecções desde 2010. Diante desses números que preocupam, a gente conversa agora com a Tatiana Lang, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Boa tarde, Tatiana. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Coutinho. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Tatiana, eu queria começar te perguntando justamente por que 2026 é um ano que preocupa por essas projeções aí. Claro, a gente está falando de números que são esperados. Por que preocupa em relação à dengue? E lembrar, ao mesmo tempo que eu te pergunto, eu gostaria de lembrar as pessoas que temos uma vacina contra a dengue, mas numa fase que vai começar uma fase muito inicial de vacinação. Então, as pessoas não podem esquecer disso, né? Num ano em que as projeções são difíceis para a dengue, a gente não pode esquecer que a gente vai ter que continuar cuidando da água, de não manter a água parada, para não contribuir para esses números ruins aí que são esperados, né? É isso mesmo, Adriana. Nós intensificamos essa comunicação, principalmente com a população. Em novembro, fizemos uma grande semana de mobilização para conscientização, para que todas aquelas pessoas tirem pelo menos 10 minutinhos do seu dia para o quintal, o seu local de trabalho, para ver se tem algum recipiente que possa estar acumulando água e ser um ambiente propício para a proliferação do mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti, que é responsável pela transmissão dos vírus da Zika e chikungunya. Além disso, nós temos um plano de contingência estadual com todas as ações programadas, no qual nós estamos sempre nos antecipando para evitar com que tenhamos muitos casos aqui no estado de São Paulo. E os municípios também fazem os seus planos de contingência. E claro, como você mesmo abordou, nós temos a disponibilidade da vacina. Primeiro, temos a vacina Qdenga, que ela está disponível para todas as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, agora em todos os municípios aqui do estado de São Paulo e também todos os municípios pelo nosso país. E nós estamos agora numa próxima fase, que é a vacinação com a vacina do Butantan, que é a Butantan DV. E como você disse, nós estamos iniciando todo esse processo. Nesse momento, será vacinado 3 municípios no nosso país, que é o município de Botucatu, aqui no estado de São Paulo, o município de Maranguape, no Ceará, e o município de Nova Lima, em Minas Gerais, no qual será vacinadas pessoas de 15 a 59 anos em uma ação estratégica do dia 17 e dia 18 de janeiro, que poderá ser estendido. Após esse período, nós iniciaremos a vacinação ali pela semana do dia 26 a vacinação dos profissionais da atenção primária à saúde em todo o país. Então, isso é o que está planejado para o próximo período. Só para trazer aqui a informação, esses dados que eu trouxe dessa projeção aí de número de casos crescente nesse ano de 2026, na verdade, a partir de 2025, de outubro de 25, 12 meses adiante que é feita essa projeção. Então, até de outubro do ano passado até outubro desse ano, completariam aí 12 meses, e nesse período é que é a estimativa desse número crescente. Isso é resultado de uma pesquisa que se chama Infodengue, que tem inclusive uma parceria com a Fiocruz e também com a Fundação Getúlio Vargas. E aí, Tatiana, isso inclui as questões climáticas que são levadas em conta para chegar a essa projeção, e também vírus que estão circulando, os que foram mais presentes num determinado momento e que podem outros podem ser mais presentes na temporada seguinte. O que influencia para essas projeções que acendem assim o alerta para a gente? Exatamente, nós temos muitos fatores que influenciam. Um dos principais fatores é sim as questões climáticas. Então nós estamos vivenciando um aumento de temperatura, né? São temperaturas extremas, muito calor e muito frio, e isso interfere muito nessa questão
no que diz respeito aos vetores, né, que são os mosquitos, que é o mosquito Aedes aegypti. Então, é um ambiente propício para a proliferação desses animais. Nós temos também essa questão da circulação dos sorogrupos do vírus. Então, nós tínhamos uma circulação intensa do sorogrupo 1 e o sorogrupo 2. E agora nós temos uma circulação do sorogrupo 3. E o que isso significa? As pessoas não tiveram contato prévio com o tipo 1, o tipo 3, ele está circulando aqui no nosso país. Então, isso também é uma possibilidade de expansão da circulação do vírus tipo 3 no nosso território. Então, por isso que temos também essas projeções da equipe da Fiocruz da Infodengue. Aqueles que a gente já teve contato, a gente de alguma forma está mais protegido, aqueles que não tivemos contato, então por isso a população fica mais exposta, né, mais vulnerável a ser infectada, né? Isso mesmo. E aproveitando, a minha pergunta seria outra, mas aproveitando o que a Adriana acabou de dizer, o risco daquelas pessoas que a gente ouve, a pessoa que já teve dengue, se pegar dengue de novo, corre um risco muito maior de ser uma dengue mais grave, de ser uma dengue hemorrágica. O que existe de mito e o que existe de verdade nisso, Tatiana? Isso. Como eu disse, nós temos hoje no nosso país a circulação de 3 sorogrupos distintos, o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3. Então, esse indivíduo, ele mora numa região e ele já teve contato com o sorogrupo 2. Na próxima infecção, ele pode ter contato com o sorogrupo 1, ou seja, ele não tem uma resposta imunológica, ele não criou anticorpos para se proteger contra o tipo 1, somente contra o tipo 2, no qual ele já teve uma infecção prévia. E sim, o quadro clínico do paciente ele pode ser mais agravado por conta disso. Nós não utilizamos mais o termo dengue hemorrágica, e sim dengue grave. Bom, explicado então. Obrigado, Tatiana. E a minha pergunta seria com relação a esse estudo que a Adriana citou. O estudo separa também por região, né, por estado. A gente agora, nesse momento, está falando majoritariamente com os ouvintes de São Paulo. Eu queria que você falasse qual a perspectiva que diz, com base nesse estudo, para esse ano de 2026 em São Paulo. Sim, a perspectiva é que tenhamos, sim, um número elevado de casos, e para isso nós precisamos principalmente do apoio da população que estamos ouvindo. A melhor forma da gente eliminar essa ameaça é eliminando esses criadouros do mosquito Aedes aegypti, que é o principal transmissor do vírus da dengue, chikungunya. Então, a gente precisa aqui que toda a população, não só o poder público, todos fiquem unidos para eliminar a principal ameaça dos criadouros. Tá certo. Eu estou buscando aqui os dados, enquanto você trazia essas informações, Tatiana, os dados de um recorde de mortes que a gente teve no estado de São Paulo. Me corrija se eu estiver errada, mas a informação de cerca de 2.140 mortes. O número aqui que aparece para mim, 2.137 óbitos em 2024 no estado de São Paulo. A gente, de fato, teve uma situação muito caótica, né? 1/3 das mortes praticamente aconteceram no estado de São Paulo. E houve, de alguma forma, um relaxamento dos cuidados da população, mas também houve, de alguma forma, um relaxamento das orientações, na sua opinião? A gente precisa ficar mais atento para não repetir um recorde tão ruim de mortes por dengue no estado de São Paulo? Sim, principalmente da população, né? A população, se ela tem o início dos sinais e sintomas, ela deve procurar imediatamente o serviço de saúde para receber a conduta adequada, seja de hidratação oral, seja endovenosa. Então, é muito importante também que a população fique atenta ao aparecimento desses sinais e sintomas. Então, o nosso principal alerta, que nós sempre reforçamos, em relação a isso, a importância da eliminação do criadouro, que seria a nossa principal ameaça, e também, caso o indivíduo entre em contato com o vírus e apresente os sinais e sintomas, ele procure um serviço de saúde para ser orientado da maneira mais correta possível. É que os sintomas, muitas vezes, as pessoas confundem com outros, né? A gente teve a pandemia da Covid, então a pessoa pode achar, tô só pegando Covid de novo, já tô vacinado, tá tudo bem. Gripe, um resfriado, muitas vezes a pessoa confunde. Qual é, então, a orientação clara? Que tipo de situação a pessoa imediatamente deve procurar um atendimento médico para não se confundir e achar que não é dengue, na verdade ela pode estar com dengue, inclusive com uma forma mais grave? Isso. É o que nós chamamos de sinais de alarme.
O que são esses sinais de alarme? É quando já há um agravamento desse quadro clínico. Os principais sinais e sintomas são sangramento nasal, sangramento na gengiva, náusea, vômito. Esses são os principais sinais de alarme no qual nós orientamos para que esse indivíduo busque imediatamente um serviço de saúde. Tatiana, eu vou dar um relato pessoal muito rápido. Eu peguei dengue faz mais ou menos 15 anos, talvez um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Eu estava conversando com a Adriana aqui fora do ar, que talvez tenha sido... Eu sou uma pessoa que talvez seja afortunada em termos de saúde, mas a dengue, para mim, foi a pior doença que eu já peguei na minha vida. Eu lembro que era uma gripe multiplicada por 10, uma dor de cabeça e no fundo dos olhos absurda, calafrios, foi realmente muito ruim. E esses sintomas duraram por 2 a 3 dias. E já peguei Covid algumas vezes. Foi muito, muito, muito pior do que a Covid. Onde eu quero chegar depois desse meu relato pessoal? Primeiro, para você tomar muito cuidado, porque a dengue não é brincadeira. E segundo, eu me lembro, mais ou menos 15 anos atrás, que eu só descobri que eu estava com dengue depois que eu estava curado. Porque demorava muito o exame para apontar que eu estava com dengue. O hospital só depois que eu estava curado. Vida normal é que veio, realmente você teve dengue. Hoje, atualmente, quanto tempo demora para a pessoa saber e como é feito essa detecção? Bom, desde 2024 nós ampliamos no que diz respeito à nossa testagem aqui no estado de São Paulo, tanto pela metodologia da sorologia, quanto pela outra metodologia. Então, esse teste, ele sai de uma maneira mais rápida, mas a gente precisa lembrar também que nós temos a disponibilidade do teste rápido, que o município ele acaba utilizando, e também a sorologia, no qual muitos municípios fazem a aquisição desse teste. Então, essa testagem, ela está sim sendo mais ágil atualmente, mas é importante lembrar que o início do tratamento, ele deve ocorrer imediatamente após a suspeita e não após a confirmação. Então, para você incluir a hidratação para aquele paciente, você não precisa de um teste positivo, seja ele um teste rápido, que são aqueles testes que acaba sendo feito até mesmo em farmácia, e também no teste laboratorial realizado pelo Instituto Adolfo Lutz. Então, imediatamente após a suspeita, esse paciente ele precisa receber a conduta correta. Tá, e eu vou fazer o relato pessoal ao contrário, nunca peguei dengue. Existem pessoas que têm maior resistência ou isso também é mito? Os cuidados, o alerta tem que valer para todo mundo, porque mesmo aquela pessoa fala assim, todos os meus amigos já pegaram dengue, na minha família um monte de gente, eu não peguei dengue. Existe isso ou é mito e o alerta tem que estar valendo para todo mundo? É mito, esse alerta que nós estamos fazendo aqui, ele deve ser utilizado para todas as pessoas. Não há distinção de sexo, de faixa etária, de classe social, nenhuma distinção. O vírus, ele pode picar, né, o mosquito pode picar qualquer pessoa e contaminar com o vírus da dengue. Então, não há essa questão de resistência ou, eu estou protegido, não. Sim, e quem está mais vulnerável no sentido de correr mais risco no momento em que é infectado? As pessoas idosas, comorbidades pesam para isso também. Qual é o paciente, digamos, de maior risco depois de infectado? Certo, os pacientes de maior risco são principalmente as crianças menores de 5 anos, as pessoas que possuem comorbidades. Então, esses grupos de risco são os grupos que precisam ficar ainda mais atentos. Tá certo. É isso. Obrigada, nós ouvimos a Tatiana Lang, que é responsável pelo Centro de Controle Epidemiológico, aí fazendo esse alerta, que é isso, vale para todo mundo. O Coutinho brincava aqui comigo que o mosquito não gosta de mim. Quem dera, tem que ficar alerta igual todo mundo. Obrigada, viu, Tatiana, pelas suas informações, e vamos lembrar que a vacina está no comecinho, então a gente não vai ter a proteção da vacina para todo mundo, a gente vai ter que fazer o nosso dever de casa mesmo. Se quiser acrescentar mais alguma informação, fique à vontade. Sim, eu gostaria também de criamos uma campanha publicitária e tem um site disponível que é o denguesemduvidas.sp.gov.br. Lá nós tiramos as 100 principais dúvidas no que diz respeito à dengue, à zika e à chikungunya. Então a gente precisa também não só combater os criadores, os mosquitos, mas também temos que combater a desinformação e a fake news. Então essa foi uma maneira que nós encontramos para chegar até a população e levar a informação correta.
Tá, então Muito só obrigada. repete pra gente onde as pessoas vão encontrar, porque picotou um pouquinho o áudio quando você falava de onde estão essas respostas às dúvidas mais frequentes. Certo, é no portal dengue, sem dúvidas, .gov.br. denguessemduvidas.sp.gov.br. Obrigada demais, mais uma vez, por estar aqui entre nós. Bom trabalho. Imagine, eu que agradeço. Muito obrigada para vocês também. Obrigado. Tchau, tchau.